Bolsonaro recebe a pior notícia da semana, né, para poder complicar de vez a vida dele e ele simplesmente fica enfurecido e parte para cima do governador de Santa Catarina, tá? Então nesse vídeo nós vamos falar sobre a briga aí nova entre o Bolsonaro e o governador de Santa Catarina, a situação extremamente complicada, Bolsonaro em tempo de ser preso por conta de uma atitude desse pessoal da própria extrema-direita e um verdadeiro, né, quebra-pau. Bolsonaro fica revoltado, a situação complica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação de Bolsonaro que tem ficado cada vez mais delicada, tá recebendo notícias ruins uma após a outra e a coisa literalmente complicando, e no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre isso. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Bolsonaro literalmente enfurecido com o governador de Santa Catarina. Essa foto aqui é muito antes, tá? Agora a situação do Bolsonaro é essa, a coisa literalmente complicando, Alexandre de Moraes soltando a Polícia Federal em cima do próprio Bolsonaro e ele recebendo notícia e mais notícias ruins, tá? Um clima literalmente pesado lá no PL e as pessoas também aí abandonando o Bolsonaro. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre essa situação. Já aproveita e deixa um like aí, porque, né, no vídeo de hoje nós vamos falar muito sobre essa situação, detalhes e por mais detalhes aí dessa situação do Bolsonaro, tá? Já falei, seja bem-vindo e vamos direto aí falando sobre a situação do Bolsonaro, né, que foi pego aí de surpresa, literalmente, pela própria Polícia Federal e o próprio Alexandre de Moraes, no caso aí de Jorginho, lá que é o governador de Santa Catarina. Esse cara aí literalmente jogou o Bolsonaro numa extrema fogueira, né? Literalmente a fogueira, porque ele simplesmente foi em rede nacional e literalmente falando sobre a situação do Bolsonaro, que estava peitando e desafiando o Alexandre de Moraes, lá o STF. O Alexandre de Moraes não gostou nada disso. A situação ficou complicada, virou um clima extremamente difícil. Bem, o que aconteceu? Foi o seguinte, para você que não sabe dessa situação, foi que, literalmente, como é que eu posso mencionar para você, o Jorginho, né, partiu para cima do próprio Bolsonaro, dizendo que era amigo dele, e foi a uma rádio aí, e falou algumas coisas, dizendo que o Bolsonaro estava desafiando o próprio STF, tá? O STF não gostou, ficou irritado com a situação e a Polícia Federal saiu aí à caça, ou pelo menos a Polícia Federal foi para cima do governador de Santa Catarina. Todo mundo sabe que o próprio Bolsonaro está enfrentando problemas aí com o STF. E só para você ter mais ou menos uma noção do que complicou a vida do Bolsonaro. O Bolsonaro está enfrentando problemas com o STF sobre a acusação de vendas de joias, né? E também de uma suposta falsificação do cartão de vacina, tá? Que ele foi lá para os Estados Unidos, enfim, está enfrentando uma série de outras situações. Além disso, né? Para poder piorar essa situação do Bolsonaro, o Bolsonaro também está com problemas, né? Não só o Bolsonaro, mas o Valdemar Costa Neto, eles estão enfrentando um problema aí que é na teoria, que eles teriam aí feito como é que eu posso mencionar para você? Esses caras aí, eles teriam tramado um golpe de Estado, ou pelo menos um suposto golpe de Estado. E aí, a situação ficou complicada, porque o próprio STF partiu para cima desses caras, né, do Valdemar Costa Neto e também do próprio Bolsonaro, e disse o seguinte: a partir de hoje, vocês não vão mais conversar, nem o Valdemar Costa Neto e muito menos aí o próprio Bolsonaro. Aí o Bolsonaro falou o seguinte, ó: STF é o seguinte, eu preciso trabalhar, né? Eu preciso ir lá à sede do PL, porque os caras estão pagando aí os advogados, né? Os constitucionalistas, para tentar, de certo modo, né, reverter a situação. Tanto é que os caras estão de dia e de noite procurando lá dentro da própria Constituição, do novo Código de Processo Civil, maneiras de livrar o Bolsonaro. Eu já expliquei isso daqui. O Bolsonaro estava preocupado com o trabalho dele, né? E ele precisava, de certo modo, reagir a quem? Ao Alexandre de Moraes. Dar uma volta aí no Alexandre de Moraes e vencer tudo isso. Aí, né, o STF falou assim: não, independente disso, vocês podem até o Alexandre de Moraes, né, que está à frente dessa situação, Valdemar Costa Neto, tanto você quanto o próprio Bolsonaro, vocês podem conversar, mas o que acontece é o seguinte: vocês não podem, vocês podem trabalhar, mas vocês não podem conversar. Essa aqui é a realidade. Aí o Bolsonaro, né, e o Valdemar Costa Neto entenderam isso e simplesmente ficaram, né, trabalhando no mesmo PL lá. Só que o Jorginho Melo, né, já pensando em 2026,
Diz o seguinte, uma rede, uma rádio, né, praticamente aí em rede nacional, falou assim, olha, é o seguinte, tanto o Bolsonaro quanto o próprio Valdemar Costa Neto, eles, né, conversam normalmente, né, como se nada tivesse acontecido. Inclusive, olha só, segundo aqui o próprio Jorginho Mello, né, o Jorginho lá. Olha, inclusive é o seguinte, né, o próprio Valdemar Costa Neto, eles estavam muito chateados, né, amargurados com a decisão do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes é uma pessoa muito perversa, muito tirana, coisa do tipo, né? Ficou soltando essas histórias lá em rede nacional. O Alexandre de Moraes não gostou nada dessa situação, o Bolsonaro foi avisado, aí o Bolsonaro logo veio a público e falou assim, olha, é o seguinte, o que acontece é o seguinte, não tem nada disso. Nós não conversamos, não. Isso aí foi algum equívoco, uma escorregada lá do próprio Jorginho lá de Santa Catarina, o Jorginho Mello. Isso aí é só uma história dele lá, ele acabou errando na fala. Aí, a Polícia Federal literalmente foi acionada, né? Olha, o que acontece é que o Bolsonaro está aí enfrentando uma série de processos judiciais e ele não pode descumprir aquilo que a cúpula máxima do Poder Judiciário, que é o próprio STF, né, emitiu, colocou uma ordem para ele não fazer, né, dar, fazer, né, ou não fazer. Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas é uma obrigação que o Bolsonaro tinha de não conversar com o Jorginho. E nesse modo, nesse sentido, o próprio Bolsonaro estava aí tirando uma com a cara do próprio STF, estava conversando. E tem uma consequência em tudo isso. Uma delas é, de certo modo, né, quando a pessoa desrespeita uma ordem judicial, poderia ser uma substituição aí da medida por uma outra, ou, de certo modo, em último caso, uma decretação de prisão preventiva. Aí, de certo modo, isso assustou o Bolsonaro, porque uma prisão preventiva, ela não tem especificamente um tempo determinado. Se fosse uma prisão temporária, poderia ser de 5 a 30 dias, salvo engano, e tava tudo certo. Só que não, prisão preventiva é indeterminado. Então isso assustou o Bolsonaro veio a público e falou assim, não, é mentira dele, só faltou falar isso, é mentira dele, não é nesse sentido aí, tá errado o que ele falou, ele escorregou, eu não converso com o Valdemar Costa Neto. Aí o Alexandre de Moraes já de olho e o Jorginho Mello foi chamado lá pela Polícia Federal e falou assim, escuta, Jorginho Mello, o que acontece é o seguinte, você pode explicar pra gente um pouco mais sobre essa história aí que você disse que o próprio Bolsonaro estava desrespeitando, né, as ordens do Supremo Tribunal Federal, né, e de certo modo, né, desrespeitando o ordenamento jurídico brasileiro. Aí o Jorginho falou assim, olha, não é bem assim. É que na realidade, o que aconteceu foi o seguinte, ele falando, tá? O próprio Jorginho Mello falou assim, ó, que o Valdemar Costa Neto e o próprio Bolsonaro, eles conversavam bastante, mas foi um equívoco. Eles conversavam lá antes, né, do próprio Supremo Tribunal Federal, né, emitir aí essa decisão. Na realidade, hoje eles não conversam, não. Então, o próprio Jorginho Mello disse isso, mas de certo modo, isso causa um constrangimento para o próprio Bolsonaro, isso piora a situação dele lá no STF e as pessoas que saem. Aí você fala, pô, Cláudio, mas peraí, tá tudo certo? Não, não tá tudo certo. Porque as pessoas que saem em defesa do Bolsonaro, os caras simplesmente já estão pulando fora. E aí você fala assim, não, não é verdade, Cláudio, não é isso. Olha essa situação aqui, ó. A mesma, tá? A mesma do Valdemar Costa Neto, a mesma do próprio Jorginho Mello, que há um tempo atrás falou assim, olha, ele desrespeita mesmo, ele parte pra cima, ele é o bichão, mas não é não, tá? O Hugo Mota disse assim, não, né, temos que ver toda aquela situação lá, talvez não houve golpe, né, não houve nada disso, agora a situação piorou. Tá? Do mesmo modo que o Jorginho Mello, né, tava elogiando o Bolsonaro há um tempo atrás lá e tava bajulando, agora já não bajula mais, já tá pulando fora, o Hugo Mota também, tá? Lembra do caso do Hugo Mota que tava dizendo que, que não houve golpe, não houve tentativa? Foi lá conversar com Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e já dizia assim, olha, na realidade não é bem assim. Aquela fala que eu falei lá foi só mais assim, para aquelas pessoas que, né, talvez pobrezinhas, elas não cometeram tanto crime, a pena não precisa ser dura. Mas, né, eu quero conversar com o próprio STF, porque provavelmente ele já foi alertado, ou a casa vai cair não só para o Bolsonaro, mas também para todas as pessoas que estão apoiando aí, ou pelo menos que apoiaram essa tentativa de golpe, vai cair para você também. O Jorginho Mello também, a Polícia Federal já falou assim, escuta isso, fala um pouco mais pra gente aí. Aí ele pulou fora, ó o Hugo Mota, tava dizendo lá que não houve tentativa de golpe, mas aí ele já foi conversar já
com o próprio STF. Olha, escuta, eu falei lá, mas é só mais aquelas pessoas que cometeram crimes pequenos, né? Então, na realidade, não precisa ser tão duro assim. Agora, aquelas outras que cometeram crimes, né? Ou pelo menos houve aí uma tentativa de golpe, essas têm que ser punidas de forma rigorosa. De certo modo, o próprio Google Mota já falou assim, olha, na realidade, isso aí já é uma página virada. Jorginho Melo já pegou e já falou assim, é uma página virada e a casa literalmente, né, tá caindo só pra quem? Pro próprio Bolsonaro, tá? Que tá recebendo toda essa pancada aí nas costas, enquanto o pessoal já tá pensando em 2026. Olha, eu queria dar um recado muito importante, o nome do, né, antes de falar do recado, preciso falar aqui sobre essa situação do Bolsonaro aqui, é que o pessoal não vai querer ser enjaulado, tá? Em resumo é isso, né, quem apoia ele, né, sabe que a casa vai cair, o Hugo Mota tava apoiando, agora já não apoia mais, Jorginho Melo tava apoiando, já não apoia mais, e a verdade é que ele vai receber a punição aí, né, pelos supostos crimes que cometeu. É isso, não tem uma outra situação e a casa literalmente vai cair. Agora, falando aqui sobre a situação, em relação ao canal, o nome do canal vai mudar, né, não vai ser mais esse nome gigantesco aí, e vai ter simplesmente o meu nome, tá? Cláudio Pereira. Então, se você quiser aí, você que gosta do canal e acompanha, pode dar uma olhada aí, pesquisar Cláudio Pereira, tá? E aí, esse é o nome, já sempre deveria ter esse nome, tá? Então, esse é o nome aí do canal, e aí você vai acompanhar e vai, né, tá sempre ligado aí, vai procurar no YouTube, Cláudio Pereira, esse é o nome do canal, já tô mudando a partir de hoje. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e me diz aí a sua opinião sobre essa situação dos caras estarem deixando aí o Bolsonaro de lado. Aqui ao lado aqui tem o Pix, caso você queira contribuir, já contribui demais assistindo até aqui, mas se quiser pode contribuir com o Pix aí. É isso, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, a gente se fala. Valeu!